O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou a errada por dizer ao meu namorado que não vou seguir as tradições da família dele? Eu, mulher de 21 anos, e meu namorado, vamos chamá-lo de Alex, homem de 23 anos, estamos namorando há cerca de 3 anos. Recentemente começamos a falar sobre casamento e filhos, algo que ambos eventualmente queremos ter. Outro dia apareceu um reel no meu TikTok de nomes fofos de meninos, e eu vi o nome Everett. Eu pensei que era adorável e brincando disse a ele que tinha que ser o nome do nosso primogênito. Ele riu e disse que gostou, mas que teria que esperar pelo segundo filho. Fiquei confusa e perguntei por quê. Ele me disse que sua família tem uma tradição de que todo primogênito da família tem o mesmo nome. Seu irmão mais velho tem, seu tio tem, seu avô tem e assim por diante. Por uma questão de privacidade e por quão estranhamente único o nome é, não vou dizer aqui. Não estou julgando nem um pouco, mas esse é um nome estranho e sinceramente não é meu favorito. Eu nunca diria isso a nenhum membro da família dele, mas eu disse a Alex que não sou muito fã desse nome. Eu disse a ele que realmente não queria seguir esses passos e ele ficou chateado, e me disse que não poderia ser o único a quebrar a tradição. Ele me disse que eu estava sendo uma babaca por sugerir qualquer outra coisa. Eu disse a ele que não mudaria de ideia e que deveríamos encontrar um meio termo. Alex tem 5 irmãos. A tradição continuará se ele não fizer isso. E, francamente, acho que eu deveria ter uma palavra a dizer sobre o nome que vou dar ao meu filho. Eu disse a ele que, como sou eu quem está carregando a criança hipotética por 9 meses, e ela já estaria recebendo o sobrenome de Alex, eu deveria ter alguma palavra a dizer sobre o primeiro nome. Para contextualizar, tenho 2 irmãs, ambas mulheres, obviamente. Sou a mais nova e minhas irmãs mais velhas são casadas e adotaram os sobrenomes dos maridos. Fico um pouco triste porque, quando me casar com Alex, meu sobrenome deixará de existir. Falei com ele sobre colocar hífen no nosso, algo que ele não quer fazer. Ainda, devo dizer que nos damos muito bem. Tivemos pequenos desentendimentos, mas nunca discutimos sobre algo tão grande até agora. Para todas as pessoas que possivelmente irão dizer para eu já partir para o término, devo dizer que ele é realmente um cara legal. Ele acha meu sobrenome estranho, o que, para ser bem honesta, é. Isso não me deixa menos triste por eventualmente perdê-lo. Esta é nossa primeira discussão e acho que é por isso que estou tão perdida. Bem, nós não discutimos ao extremo realmente, mas tivemos uma grande discussão em nosso relacionamento e ele já está me ignorando também. Ele está dormindo no quarto de hóspedes e não fala comigo quando tento sentar para conversarmos. 1 hora antes de eu postar isso, ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava de espaço e foi isso. Eu não quero perdê-lo e não sabia para onde ir, então vim aqui. Mas de qualquer forma, eu realmente não quero dar esse nome ao nosso primeiro filho, se é que um dia teremos um menino. Ele acha que estou choramingando sem motivo, já que ainda nem temos um filho e não estou grávida, mas acho que minhas preocupações são válidas. Contei a alguns amigos sobre isso e a maioria deles acha que estou exagerando sobre algo que ainda nem existe. Então, eu sou a babaca por dizer ao meu namorado que não quero seguir a tradição da família dele? Atualização. Então, conversamos. Eu o chamei de lado depois que ele terminou o trabalho, nós nos sentamos, e tivemos uma longa conversa. Eu disse a ele que me senti magoada por ele não parecer se importar com meus sentimentos, e que eu nunca quis que uma piada sobre nomes do TikTok se transformasse em tudo isso. Eu segui o conselho de vocês rapazes, e fui muito honesta ao dizer a ele o quanto eu estava triste pelo fato de que eu perderia meu sobrenome quando nós finalmente nos casássemos. No começo ele pareceu confuso e disse que se isso realmente importasse tanto para mim, eu poderia simplesmente manter meu sobrenome e nossos filhos poderiam ter o dele. Eu disse a ele que parecia contraproducente manter meu sobrenome porque um dia eu ainda faleceria e o nome também. Ele me perguntou o que eu queria fazer sobre isso, e nós acabamos nos comprometendo que nosso primeiro filho teria uma versão abreviada do nome tradicional que corre em sua família. Não um apelido, mas nós literalmente encurtaríamos o nome, e esse seria o dele. E junto com isso, quando finalmente nos casarmos, nós iremos hifenizar os sobrenomes. Não é uma solução perfeita, mas acho que foi um bom meio termo. Admito que o Reddit me deixou um pouco confuso e me fez pensar que terminaríamos por causa disso, então fiquei bem emocionada durante a conversa, haha. Eu sei que essa não é a atualização super empolgante que vocês queriam. Eu também mostrei a ele o post e ele leu alguns dos comentários. Esta é uma citação direta dele, algo que ele queria que eu dissesse a vocês, obrigado por ajudar enquanto eu estava sendo um babaca. Eu realmente não acho que ele estava sendo um babaca agora que eu vi o lado dele, mas ele também está preocupado que tem pessoas atrás dele agora, haha. Ele realmente é um cara legal e isso não era motivo para terminar.
Quando conversamos, ele expressou que estava magoado porque, por mais que a tradição parecesse boba, era algo que ele sempre quis fazer eventualmente. Ainda não estamos noivos, mas tenho a sensação de que algo pode acontecer neste Natal. Veremos. Mas sim, não acredito o quanto esse post estourou e vocês realmente ajudaram a mim e ao Alex. Obrigada a todos pelo apoio. Comentários sobre o relato. Eu pessoalmente fico feliz quando vejo uma atualização sem drama. Fico feliz que vocês tenham conseguido discutir e chegar a um acordo, é um bom sinal para o relacionamento de vocês. É exatamente assim que praticamente todos os relacionamentos deveriam ser. Digo, as pessoas buscando formas de solucionar questões juntos, cada um fazendo alguma concessão, e principalmente, se preocupando em manter o seu parceiro. É uma pena que apenas a minoria é assim. Se ele fosse intransigente, acho que essa situação seria sim totalmente digna de um término. Mas, felizmente, acabou completamente diferente disso, e eu achei isso realmente incrível. Vocês dois ouviram um ao outro e bolaram um plano. Penso que contanto que ele não te chame mais de babaca e de chorona daqui para frente, isso é sólido, e vocês têm um forte vínculo juntos. Desejo tudo de bom no relacionamento de vocês daqui para frente, pois vocês dois merecem. Então você está me dizendo que vocês dois se sentaram, tiveram uma conversa madura e resolveram suas diferenças juntos? Isso sem brigas, sem discussões maiores, sem ninguém revelar uma traição ou algo do tipo? Que porcaria! Não é para isso que eu pago a minha internet, haha. Bem, já que eu não pude ter a minha carga de adrenalina aqui, o máximo que posso fazer é desejar que vocês continuem assim. Só não ensinem aos demais como resolver os problemas assim, caso contrário, vocês poderão secar a minha fonte de entretenimento, haha. No geral, foi uma boa atualização e concordo que o Reddit é famoso pela sua reação instantânea pró-término. No entanto, acho que isso deve servir como um chamado para ele acordar que é hora de crescer, e realmente entender a posição em que vocês estão. Se você está pensando em se casar, ele tem que perceber que você já é uma adulta e ele deve agir como um também, como ele fez. Por ora, vocês realmente estão de parabéns. Segundo relato. Sou errado por agir pelas costas da minha esposa e contar à irmã dela, que está grávida, que ela estava sendo traída? Sou casado com minha esposa há exatos 3 anos. Tenho 27 anos e ela 26 anos, atualmente. Já a minha cunhada tem 30 anos e o meu cunhado tem 31 anos de idade. Sempre tive uma relação próxima com minha cunhada, posso dizer que somos bons amigos. Também me dou razoavelmente bem com o meu cunhado, embora não sejamos tão próximos assim. Sendo bastante franco aqui, minha esposa e a irmã dela nunca se deram realmente muito bem. Não era apenas uma rivalidade normal entre irmãs, mas posso dizer que elas tinham algumas brigas constantes. Há 3 semanas, durante um jantar com amigos, vi meu cunhado com outra mulher. Eles estavam jantando, e no início, não pensei muito nisso. Até achei que seria uma situação normal, talvez ele estivesse encontrando alguma amiga ou algo do tipo. Até queria ir cumprimentá-lo, mas continuei conversando com meus amigos. Depois de um tempo, vi que ele deu um beijo leve nessa mulher, mas definitivamente com uma conotação clara de que eles estavam juntos, e fiquei chocado com isso naquele momento. Decidi não confrontá-lo na hora e, quando cheguei em casa, contei tudo à minha esposa. Disse que a irmã dela estava sendo traída e que precisávamos contar a verdade a ela. Minha esposa sugeriu que talvez fosse melhor que falássemos com meu cunhado primeiro, em vez de contar à irmã dela, e disse que na verdade nós não deveríamos destruir o casamento deles, até porque a irmã dela estava grávida agora. Fiquei perplexo com a forma que minha esposa disse tudo isso. O que importa se ela está grávida ou não? O marido dela é um traidor. Esse é o ponto principal aqui. Tentei convencer minha esposa várias vezes de que devíamos contar a verdade, dizendo que, mesmo que elas não se dessem bem, ainda assim ela era sua irmã, e isso não era certo para com ela. Mas ela me pediu para não me meter nessa história. Depois de tentar convencê-la sem sucesso, tomei minha decisão. Ontem, disse à minha esposa que contaria a verdade à minha cunhada. Expliquei que eu não poderia traí-la, porque sempre tivemos uma ótima relação. Minha esposa avisou que, se eu contasse tudo, ela não falaria mais comigo. Apesar de me sentir surpreso por um instante, eu logo a respondi que também não falaria mais com ela se ela não fizesse o que era certo. Então, hoje mais cedo eu fui à casa da minha cunhada e contei tudo. Ela me ouviu até o fim e, no início, ela duvidou de mim e até me pediu para ir embora. Mas, algumas horas depois, ela me ligou chorando, me pediu desculpas por ter duvidado da minha palavra, e disse que havia confirmado que eu estava dizendo a verdade. Disse ainda que estava saindo de casa. Perguntei se ela tinha para onde ir ou dinheiro suficiente para pagar algum lugar para ficar, ao menos nesse primeiro momento. Ela respondeu que tinha, mas que não era muito. Então fiz uma transferência para ela e disse que ela poderia me procurar se precisasse de alguma ajuda. Ela agradeceu mais uma vez e prometeu usar o dinheiro apenas se fosse realmente necessário, caso contrário, me devolveria posteriormente.
Nesse meio tempo, meu cunhado ligou para minha esposa, que ficou furiosa comigo, dizendo que eu arruinei a família dela e a vida da irmã dela. Então eu lhe perguntei. Eu pensei que quando nos casamos, sua família se tornasse minha e vice-versa, não? Por que você está defendendo tanto esse traidor? Foi ele quem agiu errado aqui, não eu. E a sua irmã? Como ela ficaria nessa história toda? Ela não me respondeu mais, e agora já não está mais falando comigo. Tentei explicar que fiz o que era o certo a se fazer, mas ela continua me ignorando. Então eu ainda disse a ela: fique com raiva, e se quiser se divorciar de mim, já que está com tanta raiva assim, vá em frente então. Bem, acho que com isso eu destruí o meu casamento. Agora me pergunto se o que eu fiz foi realmente certo. E Edith. Muitos comentários e perguntas surgiram após o meu post ganhar alguma notoriedade aqui no Reddit. Então, vou aproveitar aqui para responder alguns comentários pertinentes. Primeiramente, me disseram que aparentemente a minha esposa apoia pessoas traidoras, e que eu deveria me preocupar com isso, já que não agi de forma errada em nenhum momento. Sobre isso, posso dizer que pensei nisso e estou bastante preocupado mesmo, mas acho que ela pediu para não contar mais pelo fato da minha cunhada estar grávida, e pela possibilidade disso causar algum estresse maior. É o que eu acho, ou talvez o que eu quero achar, mas a verdade é que, se eu escondesse isso e apoiasse a minha esposa, eu estaria errado. Se eu contasse a verdade depois que ela desse à luz, ainda assim eu estaria errado, ao meu ver. Pior ainda. Se eu escondesse para sempre, estaria ainda mais errado. O que deveria fazer então? Acobertar o traidor e não ajudar alguém da minha família? Mesmo assim minha esposa está com raiva de mim e provavelmente a perderei, se já não a perdi. Outro comentário foi que se eles fossem eu, então dormiriam com um olho bem aberto, pois minha esposa demonstrou não ter padrões morais. Também pensei muito nisso. Mas eu ainda amo e quero tentar confiar um pouco mais na minha esposa, e penso que ela pediu para não contar porque minha cunhada está grávida. Mulheres sabem o quanto a gravidez e o pós-parto podem ser estressantes, e talvez ela achasse que minha cunhada precisasse do apoio do marido. E, por ora, não tenho motivos reais para suspeitar que minha esposa me trai. Por fim, muitos comentários foram no sentido de acharem algo muito estranho minha esposa ficar ao lado do traidor e não da própria irmã. Como já disse, isso também me deixou bastante confuso, ao ponto de começar a não reconhecer mais a mulher com a qual me casei. Primeira atualização. Faz alguns dias desde que contei à irmã da minha esposa que o marido dela está traindo. Para esclarecer para os curiosos, eu não estou apaixonado pela minha cunhada, não tenho nenhum tipo de relação ou sentimento inadequado por ela. Eu a respeito e ela é parte da minha família. Recentemente perguntei à minha esposa por que ela estava tão irritada e por que não queria que eu revelasse a verdade para a irmã dela. Sei que vocês se odeiam, mas ainda assim são irmãs. Minha esposa disse que não era da nossa conta nos envolvermos nisso. Perguntei, você está bem com sua irmã sendo traída? Ela respondeu que não, mas que isso arruinaria, e já arruinou, o casamento deles por causa da minha estupidez. Ela disse que a esposa e o filho precisam do pai. Fiquei chocado. Perguntei, se eu te traísse, você me perdoaria? Ela disse que sim. Perguntei também, se você me traísse, esconderia de mim? E ela também disse sim. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Perguntei se ela tinha noção do que estava dizendo, e ela respondeu, sim, estou confiante nisso. Só porque você teve relações com outra pessoa, não significa que todos precisam sofrer e destruir a família. Eu fiquei sem palavras. Contei que também havia enviado dinheiro para minha cunhada. Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu não deveria ter ajudado, já que sabia que ela não gostava da irmã. Respondi que, se é assim que ela pensa, talvez fosse melhor nos divorciarmos. Ela ficou furiosa, gritou ótimo e começou a arrumar suas coisas. Tentei impedi-la, dizendo que amava e que só fiz o que achei certo. Ninguém deveria sofrer uma traição assim. Ela respondeu que não era o momento certo. Perguntei, e então quando devemos contar? Depois que ela der à luz? Isso só vai piorar a tristeza ou problema pós-parto. Ou anos depois, quando ela nos culpar. Ela disse que deveríamos ter ficado quietos. Tentei convencê-la, mas ela não me ouviu e foi embora. Tentei entrar em contato com ela, com os pais e amigos dela, mas ninguém sabe onde ela está. Em vez disso, começaram a me interrogar, dizendo que, como marido, eu deveria saber. Fui até meu cunhado para ver se confirmava minhas suspeitas, mas não vi o carro ou pertences dela lá. Odeio que estejam me culpando por revelar a verdade, e minha esposa ter me deixado sem hesitar. Fiquei muito irritado, então hoje liguei para minha cunhada e disse que ela poderia ficar na nossa casa, porque eu estava indo para a casa dos meus pais. Ela tentou falar com os pais dela, mas depois me ligou dizendo que eles também não sabiam onde minha esposa estava. Pedi que pensasse nela mesma e viesse para nossa casa em vez de gastar dinheiro. Já que a família dela não parece tão disposta a ajudá-la assim.
Agora estou na casa dos meus pais e minha cunhada está na nossa casa. Talvez tenha sido algo mesquinho, mas odeio que minha esposa tenha desistido de mim tão rapidamente. Não sei se ela está me traindo ou se um dia faria isso, mas uma coisa é certa, e não consigo mais confiar nela. Ela me machucou. Edith. Alguns novos comentários surgiram no sentido de que eu não deveria ter agido pelas costas da minha esposa. Sobre isso, sim, eu fui pelas costas dela. Tentei muito não fazer isso, mas ela estava encobrindo um traidor e nem sequer se importou com os sentimentos da própria irmã. Amo minha esposa, e digo isso com sinceridade, mas isso não significa que vou abrir mão dos meus princípios, bem como da minha autoestima, tudo isso só para agradá-la. Considero a família da minha esposa como minha própria família. Mas, ainda assim, por que ela tentou me impedir? Por que sou o vilão aos olhos dela? É tão fácil dizer, não é da nossa conta, e esquecer de tudo? Bem, ao menos sei que não para mim. Outros comentários me apoiando surgiram também, dizendo que a forma como minha esposa falou sobre traição é algo bem preocupante, especialmente o fato de que ela disse que esconderia isso de mim. Que se estivessem em meu lugar, também não conseguiriam mais confiar nela. Lembraram que algumas pessoas até conseguem perdoar e superar uma traição, mas nem todas. E omitir essa informação é um ato deplorável. Sem contar que, mesmo que eles se divorciem, o pai ainda pode estar presente na vida do bebê e apoiar de alguma forma, então, nem por esse lado faria sentido omitir essa informação da minha cunhada. Confesso que ao ouvir esse comentário, comecei a ficar ainda mais descrente com relação à minha esposa, cada vez mais não conseguindo enxergar aquela pessoa que eu conhecia no passado. Por fim, alguns ainda disseram que eu casei com a irmã errada, bem como que se a minha esposa não me traiu antes, agora sim ela deve estar me traindo ou tramando algo ruim contra mim e, em assim sendo, mais do que nunca eu deveria me manter firme com a ideia de me divorciar dela. Segunda atualização. Muitas pessoas pediram uma atualização, e eu também preciso de uma perspectiva externa sobre a minha situação, então aqui está. Antes, quero esclarecer algo. Para aqueles que me criticaram por contar a verdade à minha cunhada, por que dizem que eu deveria cuidar da minha própria vida? Ela é família, e se a família não se cuida e ajuda, quem o fará? Estranhos? Isso não foi uma mentira pequena ou inofensiva do meu cunhado, foi algo que muda vidas. Minha cunhada não é apenas minha cunhada, ela é minha amiga. Se eu não contasse a verdade, ele continuaria traindo e eu perderia uma amiga se demorasse. Agora, sobre a atualização. Minha cunhada ficou na minha casa por apenas 2 dias. Depois disso, ela me ligou e disse que não queria mais me incomodar e que iria para um hotel. Tentei convencê-la a não gastar dinheiro desnecessariamente, mas ela não ouviu e foi embora. E sim, estou me divorciando da minha esposa. Depois de uma semana sem qualquer tipo de contato comigo, ela me ligou dizendo que queria se reconciliar. Ela explicou que estava com raiva porque não escutei e fui pelas costas dela. Disse que não queria destruir a família da irmã e queria convencer meu cunhado a parar de trair, mas que eu estraguei tudo. Disse que voltaria para casa. Pedi que ela voltasse porque precisava conversar cara a cara. Quando ela chegou e começou a se explicar, eu disse que estava entrando com o pedido de divórcio. Ela ficou chocada. Disse que poderíamos fazer funcionar, mas eu respondi que não confiava mais nela. Depois de tudo o que disse, e de ter me deixado sem contato, enquanto eu estava preocupado com sua segurança, não dava para fazer funcionar. Ela tentou me convencer a desistir do divórcio, mas deixei claro que minha decisão estava tomada. Contei que sua irmã havia ficado em nossa casa por 2 dias, e ela ficou furiosa. Disse ótimo, vamos nos divorciar então, e saiu. Contei à minha cunhada sobre o divórcio. Ela não ficou feliz, mas não tentou me convencer a continuar ou desistir. Ofereci que ela ficasse comigo em vez de gastar dinheiro com hotel, mas ela disse que seria inapropriado, pois poderiam falar coisas. Respondi que ou ela gastava dinheiro e enfrentava dificuldades ou aceitava minha ajuda. Agora, minha cunhada e eu estamos morando juntos há alguns dias. Conversamos sobre nossos cônjuges e o comportamento deles, o que nos deixou bastante irritados. Minha cunhada ficou ainda mais zangada e acabou ligando para minha esposa, xingando-a. Ela disse também que está decidida a arruinar meu cunhado e vai pedir divórcio e exigir o máximo de pensão e pensão alimentícia possível. Quer esgotá-lo financeiramente. Minha esposa e eu não nos falamos mais desde que ela saiu, e ambos sabemos que o divórcio está acontecendo. Minha cunhada, embora ainda irritada, se acalmou porque percebeu que isso é prejudicial para ela e para o bebê. Agora, está focando na carreira e lendo histórias de mães solteiras, se preparando para essa nova fase. Então, é isso. E para os estranhos curiosos, fiquem longe. Nem eu nem minha cunhada temos sentimentos um pelo outro. Só estou ajudando. Ela se sentia desconfortável com isso, por isso hesitou tanto. Me chamem de polícia moral, mas sei que fiz a coisa certa, não só por minha cunhada, mas por mim também. Agora sei que tipo de mulher minha esposa realmente é. Comentários sobre o relato. Olá, amigos.
Espero que estejam todos bem. Mas que situação essa a relatada, hein? Eu acredito que a atitude dela de não se envolver e depois de defender o cunhado foi muito porque ela tinha a consciência pesada e se sentia na posição de defender um traidor. E adivinhem por quê? Bem, porque ela também era uma traidora. Do contrário, qual o sentido de se ofender e de defender o traidor, ainda mais em desfavor da própria irmã? E isso ficou bastante claro quando ela saiu de casa por uma semana. Não foi para a casa dos pais, ninguém a viu e ainda ficou totalmente incomunicável, até que ela decidisse voltar. E muito provavelmente, só porque o amante dela não deve tê-la suportado por mais de uma semana mesmo. Dito isso, ela não merecia nada mais do que um chute na bunda. E o OP fez bem ao dar exatamente o que ela merecia. Posso dizer que o OP agiu bem no geral. Denunciou o traidor, se manteve firme aos seus princípios e, após ver a verdadeira natureza de sua esposa, pediu o divórcio de vez. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.